essa defesa que é a melhor do campeonato se defende tão bem como a do Botafogo? Obrigado. Isto é o futebol. O futebol é isto. Em parte concordo com o que tu disseste em relação à nossa eficiência no cruzamento, mas não foi por isso que nós perdemos. Acho que há um fator que é a felicidade e ela hoje não teve do nosso lado, na minha opinião. Basta ver o primeiro gol que sofremos, como é que foi esse lance, e basta ver, por exemplo, um penalti que nós falhamos, mas 12º golo anulado no campeonato, bem anulado. Os meus jogadores tentaram, criaram oportunidades, fizeram, como te disse, fizeram golos. Tivemos oportunidades claras, maior com um penalti, e que tu me disseste bem, as estatísticas não contam para nada, não é? Por isso falámos de remates, fizemos 16, o nosso adversário só fez 6. E sim, nos cruzamentos, porventura, podíamos ter sido mais precisos. O adversário também se defendeu bem. O Danilo, a partir de determinada altura, começou a fazer linha de 5, mas mesmo assim continuámos a criar perigo no nosso adversário. Tivemos 2 remates que os zagueiros interceptaram na direção da baliza, tivemos o goleiro deles a fazer uma grande defesa, tivemos um penalti a nosso favor. Parabéns ao nosso adversário, o futebol é isto mesmo, como tu disseste bem. As estatísticas valem o que valem e o que vale realmente é a eficiência. E o nosso adversário hoje, como eu costumo dizer aos meus jogadores, em 2 temos que fazer uma. E o centroavante deles estou 2 vezes hoje ao golo e das 2 fez uma de uma forma muito feliz, na minha opinião, porque a bola até sobrar para ele. O Gomes tira, bate no Piquerez, ressalta para o Zé tira de cabeça, sobra para o avançado e a bola acho que ainda passa a seguir por baixo do pé do Mike. Mas o futebol é isto mesmo, dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o Brasileirão. Tem uma equipa muito experiente que soube muito bem, em determinados momentos do jogo, pausar o jogo, de forma muito inteligente e madura. E como te disse, dar os parabéns, que o nosso adversário hoje foi muito eficaz, e parabéns para eles. Boa noite, Abel. Sobre o seu comando, dificilmente a gente se lembra do Palmeiras perder 2 jogos seguidos. Não é uma prática comum desse elenco. E a sequência agora que o Palmeiras tem são quase 10 jogos, né, num período muito curto, e numa fase que, pelas derrotas, um declínio, aí, né, pelos resultados, digamos assim. Como é que é trabalhar agora, Abel, para essa sequência tão dura, para que o time volte a jogar aquele futebol e volte a vencer como vinha fazendo sob o seu comando? Volta a jogar o futebol, eu aí penso de maneira diferente. Nós hoje tivemos, por exemplo, um expected goals de 2.80 e o nosso adversário 0.80, né? Portanto, nós não temos que fazer, temos que manter o nosso foco e continuar a fazer o que sempre fazemos. Em casa ter esta atitude, em casa empurrar o nosso adversário para trás, em casa criar como criamos. A única diferença, e vou-me repetir um bocadinho em relação ao último jogo, e apesar de eu ter trocado alguns jogadores, não vou alterar nada daquilo que disse lá. Temos é que ser eficazes, que foi o que não faltou o resto. Como eu também já vos disse aqui, vou-vos lembrar, não íamos ganhar sempre, não conheço equipas invencíveis, e vamos procurar a cada jogo fazer o nosso melhor com os recursos que temos. Abel, boa noite. Queria fazer 2 questionamentos para você. O primeiro, com relação, né, à partida de hoje. Você já disse, né, que isso é o futebol, o Palmeiras pecou em algumas finalizações, mas como que foi também esse trabalho onde o Palmeiras teve interrompido uma sequência de jogos por causa da data FIFA? Contra o Bahia você não teve 4 titulares absolutos. Na volta para o jogo agora contra o Botafogo, Piquerez e Rony tiveram que fazer alguns trabalhos internos na academia. Então eu queria que você falasse sobre a diferença de ter um trabalho como você terá de hoje para o final de semana e como é em comparação à data FIFA. E a outra pergunta com relação ao Giovani. Você conta com esse jogador ou hoje dá para a gente colocar que ele está sendo negociado pelo Palmeiras? Boa noite. Segunda pergunta, a resposta acabaste de dizer. Eu não sei qual vai ser o fim, mas sim, está a ser negociado. A primeira pergunta, o que tu disseste, é um facto. Tudo o resto, não vou arranjar desculpas. Como te disse, não foi por falta. Sim, quero ter o elenco todo junto, que somos mais fortes assim, mas o que eu disse no último jogo, volto a repetir para vocês. O que faz a diferença num jogo é eficiência, eficácia. E nós hoje nem fomos eficazes, nem fomos felizes, que é diferente. Nem eficazes, nem felizes, porque é preciso ter também uma pontinha de sorte. A bola bate aqui, bate acolá e sobra
Para o jogador é assim que funciona. Fora de jogo por 12º golo fora de jogo, 12º do Brasileirão. Portanto, vamos continuar, não vou mudar absolutamente nada, o meu orgulho dos meus jogadores é exatamente o mesmo. Notamos sim uma agressividade diferente, como eu já vos disse, nos nossos adversários quando jogam contra nós. Vi o centroavante deles a meter o pé no rosto do Gomes, e eu gostava que o árbitro fosse tão rigoroso como é comigo, porque eu reclamo. Hoje não chutei águas, hoje eu não chutei, mas já levei amarelo por chutar águas. Eu só quero que os árbitros sejam tão rigorosos como são comigo ao ver no jogo. Pé no ar, jogo perigoso, tem que dar amarelo. Mas não foi por culpa do árbitro, acho que o árbitro fez uma belíssima atuação, mas, como te digo, há determinados sinais que me faz pensar, mas esse pensamento vou guardá-lo para mim. Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Nessa coletiva você tem falado sobre ser eficaz, né? Claro que sim. Eu queria que você falasse pra gente, então, como fazer um Palmeiras mais eficaz. Não, fazer o golo quando penalti, é meter a bola lá dentro. Mas na partida de hoje, a primeira finalização de perigo no segundo tempo do Palmeiras veio aos 33 da segunda etapa com o Rony. Como ser mais eficaz e como trabalhar o seu time aí para dar sequência É fazer nessa golos temporada? só fazer golos do que queríamos. Só isso. O adversário não fez mais que nós e ganhou o jogo, certo? É fazer o mesmo que o adversário fez. O centroavante deles rematou 2 vezes, das 2 fazer uma. E nós das 16 dá para fazer 1, 2. Hoje dava para fazer. Infelizmente não conseguimos, e para mim isso é o que resume o jogo. Tudo o resto é especulação, e isso eu deixo para vocês, que vocês são bons nisso. Abel, boa noite. Eu gostaria que você falasse especificamente de 2 mudanças no segundo tempo, não uma análise individual, mas o Palmeiras não vem agora de uma maratona de jogos, justamente pela data FIFA, embora essa viagem a Salvador no meio de semana. Mas com 28 do segundo tempo, o Palmeiras atrasa no placar, e você acaba fazendo as mudanças em que saem o Arthur e o Dudu. Quando a gente olha para o time do Palmeiras, são 2 jogadores com o caráter de decisão e de quem se espera também que possam ajudar a resolver num momento como esse, onde o Palmeiras está atrás no placar dentro de casa. A saída dos 2 jogadores, ela se explica de que forma naquela altura do jogo? Obrigado. Eu em relação a isso, eu vou falar pessoalmente com os jogadores. Vocês viram o jogo como eu vi, e nós sempre que fazemos alterações é sempre pensar melhorar a equipa, e mais nada, não tenho muito mais nada a acrescentar. Nós queremos os nossos jogadores, realmente queremos os nossos jogadores inspirados, criativos e a fazer coisas no último terço. Boa noite, Abel. Matheus Pinheiro, da Rádio Itatiaia. Abel, esses 8 pontos que abriu agora o Botafogo em relação ao Palmeiras, eles impactam em algum sentido no planejamento do Palmeiras em relação às outras competições? Você em coletivas fala bastante sobre, parece que o Palmeiras não poupa, mas ele acaba poupando com desfalques pontuais médicos, com suspensões. Muda em alguma coisa o planejamento desses 8 pontos abertos pelo Botafogo, ou segue igual, o Palmeiras vai força total sempre? Não muda. Nós vamos manter o nosso processo, o nosso plano, em função, não é em função das derrotas que nós mudamos aquilo que nós pensamos. Sim, o nosso adversário tem 8 pontos de avanço, tem uma vantagem muito grande, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o campeonato. Sim, tem uma grande vantagem, sim, só isso. E nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, de continuar a amealhar pontos nesta competição e chegar no final e perceber que posição nos vai tocar, sendo que ainda estamos no início e nós temos aspirações nesta competição e nós queremos defender o nosso título e vamos procurar fazer isso até ao fim, sim. Abel, boa noite, tudo bem? Pegando a carona em relação à pergunta anterior sobre planejamento, a gente está hoje no dia 25 de junho, daqui a pouquinho, dia 3, abre a janela de transferências do meio do ano. Queria que você falasse um pouco como que tem sido o planejamento do Palmeiras visando essa janela de transferências, pensando no planejamento até o fim da temporada, reforços, pessoas, atletas para agregar esse elenco até o fim da temporada, por favor. Não há nada a acrescentar daquilo que foi dito da direção no início, aquilo que é a nossa responsabilidade e o nosso rigor do clube, a estratégia do clube, e nós, como comissão técnica, fazer o máximo que conseguirmos com os recursos que temos para procurar títulos. É isso que nós fazemos. Abel, boa noite. No finalzinho do jogo, né, uma entrada ali no Zé Rafael e preocupou, né, particularmente. Vamos falar de futebol, não me fale não vai mudar nada, isso não vai mudar nada. Não, sim, mas de repente ele não podendo atuar, o Palmeiras fica, o torcedor quer o 5, o tal do 5, você precisa do tal do camisa 5, né, e o Zé... Como que você, de repente, vai montar esse time do Palmeiras caso o Zé Rafael não consiga Precisamos atuar? De fazer o que sempre fizemos. A única diferença é que nestes últimos 2 jogos
jogando quem joga, seja onde for, seja contra quem for, temos é que ser mais eficazes. Não podemos criar tanto e ter oportunidades tão flagrantes e não fazer golo, porque há um momento do jogo. Este jogo tem momentos. Tem na primeira parte um momento que fizemos um golo, né? Temos uma no Veiga, no cruzamento do Tabata, que o goleiro deles defendeu, né? Temos um penalti e isso depois faz diferença. Aqui no Brasil é muito giro porque uma equipa passa de 8 a 80 muito rápido, né? Eu não tenho memória curta. Eu sei muito bem aquilo que nós fazemos, sei muito bem aquilo que nós temos que continuar a fazer e não vamos alterar nada. Eu continuo-vos a dizer, os jogadores são os mesmos, têm muita qualidade, vamos continuar dentro dos nossos objetivos. Sim, custa perder, sim, não vamos ganhar sempre e sabemos, também já vos disse, é muito fácil de entender a intensidade dos nossos adversários quando jogam contra o Palmeiras e bem, e hoje o nosso adversário foi melhor naquilo que o Palmeiras não foi na eficiência, sim, foi melhor, não criou muitas, mas as que criou finalizou e nós não, portanto eu não vou à volta quando eu sei onde é que está o problema, e o nosso problema nestes 2 jogos, não foi só neste, foi exatamente esse, foi ser eficiente, e isso sim, nós temos que melhorar nesse quesito, porque o que faz diferença no futebol não são os dados estatísticos, não é? Porque se vocês abrirem as estatísticas, expectativa de golo, posse de bola, remates, tudo, mas isso não conta. O que conta é meter a bola lá dentro, isso depois é que faz a diferença. Se no final ninguém se vai lembrar se foi com sorte, se foi com mérito, se foi com qualidade, se foi preciso sofrer, não, conta é resultado, e hoje dar os parabéns ao nosso adversário que ganhou e continua em primeiro, com tudo para continuar em primeiro, quiçá vencer o campeonato, porque só tem que se preocupar com esta competição, já está fora da Copa e nós estamos nas 3 competições e vamos procurar nas 3, temos um objetivo muito claro, em cada competição que o Palmeiras entra para ganhar, e nós vamos fazer tudo que conseguirmos do primeiro até o último jogo em cada competição para as ganhar. Abel, boa noite. Felipe Leite, da Gazeta Esportiva. Até pegando a esteira do que você acabou de falar, o Palmeiras tem um desafio importante quinta-feira aqui no Allianz Parque contra o Bolívar. Duelo que pode aí valer a liderança do Grupo C, né? E a melhor campanha geral, a possibilidade disso. Quão crucial para o Palmeiras é ter essa melhor campanha geral, que já foi uma mais-valia em outros anos, e também como o Bolívar pode surpreender a sua equipe, como está o preparo técnico nesse sentido. Obrigado. É um facto que tu estás a dizer, a vitória no próximo jogo em casa pode nos dar a vantagem no grupo e a classificação geral, essa é a nossa intenção, mas fosse qual fosse o nosso lugar, nós em cada jogo, essa é a nossa intenção, como vos disse várias vezes, nem sempre o vamos conseguir. Passado um ano perdemos em casa, acho eu. Passado um ano perdemos em casa, sabíamos que íamos perder. Nem hoje achei que merecêssemos perder, mas o futebol é assim mesmo. Não achei que este fosse o jogo para chegar aqui e dizer não, realmente o nosso adversário foi muito melhor que nós, encostou-nos às cordas, ganhou, mas o futebol é isto, foi mais eficaz do que o Palmeiras, na minha opinião, e aceito opiniões contrárias. Mas de facto no próximo jogo temos essa oportunidade que estás a dizer de voltar às vitórias e poder ser primeiro no grupo e primeiro na classificação geral, sim. Esse é o nosso objetivo. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu vou te perguntar sobre as 3 alterações que você fez, que você colocou 3 meninos, né? Você colocou o Luiz Guilherme, que tem 17 anos, o Hendrick, que todos nós já conhecemos melhor, que tem 16 anos, por incrível que pareça, e o John, que é um pouco mais velho, tem 20. Num cenário que era diferente para o que o torcedor e para o que o Palmeiras está acostumado, né? 31 jogos sem perder, uma pressão, inclusive, da torcida, um clima tenso no estádio. E aí eu queria saber o que você perguntou, o que você pediu para eles, na verdade, qual foi a orientação, porque, na verdade, pareceu, não só para a torcida, mas para a gente da imprensa também, que o time estava nervoso, que estava tenso, tentando resolver no abafa, com a bola na área, com cruzamentos. Esses são os nossos jogadores, não entendo essa pergunta, eles não têm 16, 17, são jogadores do Palmeiras e são cobrados como todos os outros. Claro que nós temos mais margem para esse e não temos outros, são esses, não temos outros. Há experiência, não, são esses jogadores que nós temos e são esses jogadores que nos fizeram estar um ano em casa sem ganhar, que nos fizeram ganhar já 2 títulos, que nos permitem estar em boas condições na Libertadores, que nos permitem continuar a lutar pelo título brasileiro e que nos permitem continuar a lutar pela Copa. São os mesmos jogadores, portanto não há nada a alterar, sim. Quanto mais tempo jogarem, mais experientes vão ser e nós estamos aqui para isso. Como eu disse há um pouquinho ao teu colega, o clube não é de hoje
tem um perfil, tem uma ideia, tem uma filosofia e ou vamos buscar jogadores que nos possam fazer a diferença, ou então nós vamos apostar nos nossos jogadores, que são muito bons, que nos têm dado muitas alegrias, que têm muito potencial e nós estamos aqui para isso. Sim, pedi aquilo que peço no treino. O Jonathan entrou para substituir o Veiga, para jogar ali numa meia, e o nosso Luís entrou para a posição de meia, ou vocês chamam aqui meia atacante do lado esquerdo, para poder vir para dentro e fazer remates, para poder vir para dentro e fazer cruzamentos, e fê-lo. E o outro jogador era o Hendrick. O Hendrick, vocês já sabem, não lhe pedi nada de especial, é um jogador que já está connosco há muito tempo, que tem o golo. E pedimos, acima de tudo, quando metes um centroavante, o que é que lhe vais pedir? Vais pedir para chegar à área, para ter presença na área, para, na uma ou outra oportunidade que possa ter, fazer golo, como foi o caso do Lopes. Nós, quando fazemos as substituições, é no sentido de incorporar mais a equipa para poder chegar com mais gente atrás. O nosso adversário, ao intervalo, meteu mais um médio de contenção, que foi o Danilo. O nosso adversário, como disse, foi muito feliz, veio com uma clara intenção e, na minha opinião, foi muito feliz e levou 3 pontos. Foi pena porque, volto a dizer o que disse no último jogo no Bahia, acho que por aquilo que produzimos não merecíamos perder, na minha opinião, mas o futebol também tem este fator de felicidade que às vezes acontece. Parabéns ao nosso adversário, mais uma vez, que se esforçou, que lutou, que rematou 6 vezes, das 6 fez um golo. E nós não fomos capazes, das 16 que rematámos, fazer um golo sequer, e isso no final tem muito peso. No do mais é estarmos aqui só a encher tempo. Boa noite, Abel. 2 perguntas. Primeiro, por que da escolha do Tabata, que a torcida não consegue entender o porquê da escolha do Tabata? E segundo, o Palmeiras, há muito tempo eu não vejo um Palmeiras tão desorganizado como no segundo tempo de hoje, com um jogador centroavante no meio, o zagueiro lá no ataque. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A segunda pergunta, discordo totalmente com o que tu estás a dizer. Agora, houve um momento certo, sim. Se me disseres assim, após o penalti falhado, a equipa levou um baque mental, sim. Mas tudo o que tu disseste eu discordo em absoluto. Agora, depois do penalti, a nossa equipa levou um baque anímico, sim. E a partir daí, concordo contigo. Antes, não concordo. Em relação à troca do Dudu pelo Tabata, é muito simples. É trocar um pé direito por um canhoto, que joga aberto para nos dar cruzamentos da linha de fundo. Com o João, tínhamos um direito e um esquerdo em cada corredor. Se vocês prestarem atenção, tínhamos um direito à direita, que era o Mike, aberto, e tínhamos o Luís Adriano por dentro. Não te vou estar a dizer tudo. E à esquerda a mesma coisa. Tínhamos um esquerdo aberto e um direito, que era um meia atacante, que era para poder fazer ou remates exteriores ou cruzamentos, e depois poder o próprio Tabata fazer cruzamentos, como fez quando entrou. Foi pena, porque ele teve uma oportunidade, foi um dos que chegou ao penalti e rematou, a bola vai entrar no golo, e a quantidade de pernas que tinha dentro da área do nosso adversário interceptou essa bola, sim. Portanto, foi isso que eu pretendia, um direito e um esquerdo em cada corredor, e na minha opinião isso foi conseguido. Volto aqui a referir na mesma tecla, podemos andar aqui o dia todo à volta, e foi das substituições, e foi da seleção, isso é tudo fé de berges. O que foi hoje que aconteceu, e faz toda a diferença, é eficiência, eficácia. Foi exatamente o que aconteceu no último jogo. E quando tens um jogo destes, um jogo difícil, perante um bom adversário, organizado, experiente, pesado, a eficiência conta muito. Boa noite, eu sou o Rodrigo Multimídia, da Libras Esportes, que é para a comunidade surda. É um prazer estar aqui, parabéns pela liderança sua no Palmeiras. E eu queria fazer uma pergunta para você, para toda a comunidade surda que está perguntando, por gentileza. Abel, todos nós queremos perguntar para você uma pergunta muito importante. Tirando um pouquinho hoje do futebol, tirando o foco hoje do futebol, hoje do resultado do Botafogo de 1, Palmeiras 0, nós queremos perguntar para você como líder que você é, já no futebol brasileiro, durante esses anos todos, um homem vencedor, um técnico
que já mostrou para todos nós a sua qualidade, nós queremos perguntar para você um problema que já tem no Brasil há muitos anos e não se resolve. Problema que agora nós vimos, agora voltando de novo ao Brasileirão 23, depois de 10 dias de descanso, as torcidas fazendo algo que já temos há muitos anos e nada é feito. Então nós precisamos, nós, da imprensa, vocês, técnicos, jogadores, que têm um peso forte na imprensa, na televisão, no Brasil inteiro, eu queria te perguntar, uma opinião sua como pessoa, como técnico também, qual é a sua sugestão, a sua opinião, para que nós, hoje, parássemos e refletirmos o que está acontecendo no nosso futebol? Por que nós aceitamos esse tipo de coisa que estão fazendo nos estádios? Não são torcedores, a gente sabe disso, mas como parar esses que vão nos estádios e acabam com entretenimento, como um cinema, como um teatro? Futebol também é entretenimento. Então a gente quer cada vez mais que as famílias entrem aos estádios. E você, como grande líder, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual é a sua opinião sobre isso? Agradecer-te a pergunta. É uma pergunta muito profunda e não é só um problema no futebol brasileiro. Não tem só a ver com o futebol brasileiro. É uma questão muito profunda que tem que ter muito cuidado ao falar aqui. E acredito que com o tempo, as novas gerações, bem educadas, bem formadas, e há uma coisa que é fundamental, é as regras. É cumprir as regras, doa quem doer. Se vocês quiserem fazer uma pequena pesquisa, eu devia ter mais ou menos 15 anos, toda a gente se lembra da violência que existia no futebol inglês. Ela acabou. Ela acabou. Quando o Liverpool teve não sei quantos anos arredado da Liga dos Campeões, e agora ela acabou. E agora, se calhar, estes anos todos, vocês olham para o futebol inglês, a todos os níveis o melhor. Disciplina, regras, melhores treinadores, melhores jogadores, os melhores árbitros, a valorização do futebol no expoente máximo, mas passou por esta dificuldade. Mas isso é uma questão muito profunda que tem a ver com... Essa não é a minha função. Há pessoas no país que têm essa função, essa não é minha. Concordo em tudo o que tu estás a dizer. É triste ver esse nível de agressividade, é triste, porque o futebol serve para unir as pessoas, o futebol serve para juntar todos os estratos sociais, os mais ricos, os mais pobres, os que têm melhor emprego, o futebol é mágico nisso, mas como te digo, isto não é um problema só de futebol, isto é um problema da sociedade, isto é algo muito profundo. E não me cabe a mim, agora começa na forma como eu divulgo o produto, começa na forma como é que os debates televisivos são feitos, começa na forma como é que eu falo perante as câmaras, e isso tem que ver com algo muito profundo, tem a ver com algo que se chama educação, e não me queria alongar muito mais por isso, mas isso é muito, muito profundo e não vai ser tão cedo que se vai resolver isso aqui, infelizmente, mas tem que se começar em algum lado e quando nós temos cargos, temos que os exercer. Quando temos cargos, não podemos ter medo de exercer os nossos cargos. E quando há regras, seja para o treinador do Palmeiras que protestou e levou um amarelo, seja para o centroavante do Botafogo que meteu o pé e fez jogo perigoso e eu tenho que dar um amarelo, é muito simples, na minha opinião. Parece difícil, mas é só cumprir as regras. Se nós temos regras e não as cumprimos, o que é que nós estamos à espera de quê? Obrigado eu e tudo bom. Obrigado. Abel, eu queria saber o que passou na sua cabeça assim que acabou o jogo. Um jogo em que o Palmeiras dominou a partida, na minha opinião, dominou, principalmente no primeiro tempo. O segundo sofreu mais porque estava lá na frente, né? Teve um domínio, não fez um gol de empate por 1 centímetro do impedimento do Gustavo. O Veiga, que é um excelente cobrador de pênaltis, erra um pênalti, né, que seria o gol de empate. O que passa na sua cabeça depois de uma partida tão dominante e que você sai derrotado? Olha, eu tenho um hábito, vocês sabem, tenho um hábito de sair, ganha ou perca, sair do campo. É verdade o que tu disseste, é um facto, mas o que me apetecia fazer nesse momento
era dar aquilo que sempre faço aos meus jogadores, e essa é a minha base da minha liderança, é dar-lhe um abraço de amor, de carinho, de força, porque eu sei o quanto eles se esforçaram hoje, e infelizmente hoje a bola não quis entrar, e nós temos que ter a capacidade nestes momentos de manter a calma, perceber o que é que estamos a fazer, perceber de facto o que é que temos que melhorar, mas era isso que me apetecia fazer. Já no último jogo contra o Bahia foi exatamente esse o meu sentimento, independentemente dos jogadores que jogaram, era dar-lhes um abraço de carinho, de amor, como já te disse, essa é a minha base da minha liderança, porque reconheço o esforço que eles fizeram, reconheço que jogámos contra um adversário, como um dos teus colegas disse muito bem, não tem muita posse de bola, que se defendeu muito bem, que aproveitou uma bola parada, que aproveitou as transições e que por mérito e por eficácia fez mais do que nós no quesito que tem que ver de fazer golos. Por isso é que quando nós chegamos ao final e o que conta depois é o resultado, eu tenho que dizer aos meus jogadores que se nós continuarmos a jogar desta maneira, a produzir desta maneira, vamos estar sempre mais próximos de ganhar, que foi o que fizemos até agora. Se eu olhasse para a equipa e não visse esforço, não visse produzir para criar oportunidades para fazê-lo, como te disse, eu acho que foi, pelos meus dados estatísticos, para nós não fazemos, o jogo em nossa casa que foi o pior em nível de eficácia, pior, desde que eu sou o treinador do Palmeiras, e não foi por falta de oportunidades, foi por falta de eficácia. E o futebol é isto mesmo, mais uma vez, dar o parabéns ao nosso adversário, abriu uma boa vantagem, tem tudo para poder ser campeão, como te disse, está fora da Copa, tem que se preocupar só com a Sul-Americana e nesta competição tem jogadores, se vocês olharem um bocadinho para a experiência e o histórico daqueles jogadores que compõem esta equipa, tem jogadores, quando a expressão que eu utilizei, pesados há pouco, queria dizer experientes, com jogos e com equipas já passadas que lutaram também por ganhar, e tenho uma vantagem muito grande, mas o futebol é isto mesmo, não adianta dominar todas as estatísticas se depois tu não tiveres a capacidade de fazer golos. Foi isto que aconteceu, na minha opinião, neste jogo, e já foi o que aconteceu no último golo. Se vocês virem a forma como nós sofremos este golo, como é que ele aconteceu o golo que sofremos, e a forma como sofremos o golo do último jogo, não é por questões técnicas nem táticas, é vicissitudes do futebol. Há ressaltos, a bola vai aqui, sobra acolá. O Guardiola disse que foi campeão europeu porque um avançado a 3 ou a 2 metros do golo falhou um cabeceamento de cabeça que o Ederson tirou. E o futebol é isto, quer a gente queira, quer não. E hoje estamos tristes porque não há outra forma, mas a regra das 24 horas não vai mudar. Amanhã estamos lá para fazer a recuperação e quarta-feira contamos com a ajuda do nosso público, como ainda hoje estiveram connosco. De uma coisa têm a certeza, nós vamos fazer sempre o máximo que conseguirmos com os recursos que temos para continuar a dar-lhes alegrias e precisamos deles, porque eles são a alma também desta equipa. O Abel, Porquê que você é sempre o último? Porquê que você é sempre o último? Não, eu costumava ser o primeiro, mas acho que quem define a ordem é a assessoria. Então você às vezes, vamos pôr aqui só 3 perguntas. Você prefere que eu seja o primeiro ou o último? Não prefiro nada. Prefere que eu não esteja na prefiro sala. Prefiro que você seja feliz, só isso. A recíproca é verdadeira, professor. Você cumpriu a promessa, né? A gente falou de Tele Santana lá no Morumbi, você postou o vídeo do Tele Santana, deu uma certa repercussão, até o filho do Tele Santana andou dando entrevistas aí, falando que o pai dele... Difícil concluir isso, né? Mas talvez tenha ido embora mais cedo. A minha esposa mandou-me logo isso, mandou-me logo essa massa. Olha, vê bem o que é que tu queres para a tua vida. Que o futebol estressa mesmo, né? A minha mulher mandou-me logo essa mensagem. Olha, vê bem o que é que disse. Mandou e repetiu e sublinhou, sabe? A negrito aqui é igual que se diz, a letras bem gordas. Sim, sim. Mas pensa bem no que tu queres. Mas colocar para fora, como você coloca, também alivia, né? Tem esse pensamento, chutar garrafinha e tal, você pode estar para fora. Hoje eu não chutei. Não, hoje alguém chutou, mas talvez não fui eu. Talvez você tenha que voltar a chutar, porque alguém você chutou, guardando... não foi só uma. Mas é que se você eu vi, alguém chutou emoção, garrafas, mas não fui eu. Emoção, e não foi só uma. Guardar a emoção pode te fazer mal também. Mas dessa brincadeira de bastidor, que eu não sei se é brincadeira que você está se referindo, diante do que você disse no outro jogo, vou até 2024, eu vou pensar, talvez eu queira descansar. Você está pensando, você é um cara tão jovem aí para técnico de futebol, você está pensando em tirar o time de campo precocemente? Não, o time que eu? Não, eu tenho... do Brasil.
Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. E eu também já disse no último, e não quero estar aqui a falar em futurologia, porque eu acho que nós devemos viver o aqui e o agora, mesmo que o aqui e o agora, hoje, neste momento, seja duro e difícil para mim. Mas a derrota faz parte do futebol, por muito que me custe perder, ela faz parte. Mas isso foi uma pergunta que o seu colega me fez. Né? O que é que me motivava? Eu disse-lhe, motiva-me estar num clube que luta por títulos, motiva-me estar num clube que respeita todos os seus funcionários, que cumpre com os seus deveres, que cumpre com os seus direitos, que honra os seus compromissos, ter um elenco como eu tenho de jogadores jovens que querem triunfar e de jogadores experientes que querem fazer parte de um grupo vencedor, como já o fizemos este ano e como o vamos continuar a fazer. É isso que me motiva a estar aqui. E eu também já vos disse o que é que me prende aqui no Brasil. Também já vos disse aqui, e eu sou responsável por aquilo que digo, não por aquilo que os outros escrevem. Por aquilo que eu digo, eu sou responsável por aquilo que eu digo. E o seu colega fez-me uma pergunta, e eu disse, eu tenho contrato até 2024, e quando eu cheguei aqui, quando renovei, tenho uma intenção, é ir até ao final do meu contrato. É isso, essa é a minha intenção. E tenho, também já disse, tenho um plano e vou fazê-lo. Pode ser de duas maneiras. Ou mandarem-me embora, que é o mais comum no futebol, pode acontecer, a presidente ter que me mandar embora, e aí faz parte do jogo. Ou então, quando chegarmos em 24, eu fazer a minha pausa merecida, porque os meus pais merecem. O que o filho do Telan Santana escreveu me faz refletir, porque é verdade o que ele disse, é muito intenso, aqui é muito intenso, é muitos jogos, vocês são exigentes, para não dizer, a imprensa aqui é uma imprensa exigente, uma imprensa pesada, e que também é bom para nos fazer crescer a nós enquanto treinadores. E como disseste muito bem, sou um jovem, não é? Eu disse isso à minha filha, elas começaram a dizer, um jovem de 44 anos, pai, tu não és jovem. Mas eu, como te disse, eu sou muito de estar onde quero, estar onde sou feliz, estar onde as pessoas me respeitam, e não vou alterar aquilo que eu te disse. Gosto muito deste clube, gosto muito destes jogadores. Como disse ao teu colega, queria muito hoje no final deste jogo, porque eu fui jogador e sei do quanto tentaram, do quanto quiseram ir dar um abraço ao Veiga, que normalmente nos faz golos, e esse foi o momento que, se ele faz esse golo, nos mete no jogo outra vez e nos permitia entrar outra vez no jogo, mas infelizmente não deu. Mas fica aqui se eu pudesse faria isso, era dar-lhes um abraço de amor, carinho, de afeto, porque realmente esta rapaziada, eu sei quanto eles trabalham, sei quanto eles se dedicam, por isso é que eu vos disse aqui várias vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, como foi hoje, do primeiro ao último segundo. O resto é um conselho que eu vos dou a vocês e a mim também, é viver um dia de cada vez. E essa é uma frase que não é minha, mas que eu tenho muito, que é ser dono da minha alma e capitão do meu destino, porque eu faço aquilo que eu quero, e se tiver que dizer não, é não, se tiver que dizer sim, é sim, e movo-me por convicções. Foi isso que me fez vir para o Brasil, foi isso que me fez para vir para o Palmeiras, e vamos continuar juntos, seguramente.